Alô, inscritos e seguidores deste canal, sejam muito bem-vindos. E aqui estou eu novamente para fazer um bate-papo aqui com vocês. Esses dias para trás eu estive bem corrido, teve uns dias que me deu uma crise alérgica e aí eu estava com a minha voz rouca, por isso foi uma das razões que eu não retornei aqui às gravações. E nesse momento você vai ouvir barulho de grilo, que eu tô gravando aqui na área da minha casa. Nesse momento, são 00:10. Já do dia, acho que é 12 de janeiro. Eu vou tentar, aí nos próximos dias aí, fazer tipo o que eu tô fazendo aqui, em algum horário do dia, tirar um tempo para gravar depoimentos aqui neste canal, dos mais variados assuntos, leitura de e-mail, enfim. Então vou tentar fazer uma retomada aqui, né, pra gente prosseguir no nosso bate-papo. Pessoal, eu tinha tanta coisa, tantos links, vídeos armazenados no meu outro aparelho de telefone, mas aí como a tela não funcionou mais, tá tudo lá guardado, né? Eu tô aguardando chegar acho que é pelo correio, enfim, seja qual for a transportadora, correio ou outra, uma tela para este aparelho que eu pedi no AliExpress. E vamos ver se chega. Vai ser um desafio fazer a troca deste aparelho, mas eu vou tentar eu mesmo fazê-la. Eu não vou levar em loja para técnico, porque aqui é um bando de picaretas. Esses dias eu fiz uma pergunta para eu falei assim: caramba, eu tô tentando lembrar. Ah, lembrei, eu fui comprar uma película pro atual celular que eu tô usando aqui. E aí eu perguntei assim: quanto que você me cobraria para colocar uma tela? Eu falei, eu pedi a tela, uma tela simples, pro celular 55, e aí só para você colocar ela. Aí ele falou, eu cobro R$ 300. Rapaz, eu vou tentar eu mesmo. Não tenho, eu digo assim, eu não tenho mais nada a perder, né? O aparelho tá ali jogado. Assistir uns vídeos, geralmente o kit, ele vem com tudo. Vem até a chavinha para você desparafusar, vem o líquido para fazer tudo. Até a paletazinha para tentar abrir a parte de trás. Então, é uma questão, é botar o vídeo ali de um lado e seguindo o passo a passo, né, para fazer. Mas eu vou tentar eu mesmo fazer a troca desta tela, para que eu possa resgatar algumas coisas. Eu acho que esses links, esses aí eu não conseguirei, porque era do WhatsApp, né? E aí do WhatsApp não vai ter como mais, né? Mas os arquivos, vídeos que eu baixei, vídeos que eu montei, tem muita coisa ali que eu quero resgatar. Eu vou tomar mais cuidado agora de não deixar tudo só. O problema, eu nunca tinha tido esses problemas, pessoal, porque eu era muito de usar cartão de memória. Só que os aparelhos mais modernos, eles não estão dando nem a opção de botar cartão de memória. Eu estou usando nesse momento aqui o Poco X7 da Xiaomi. Não tem slot para cartão de memória. É só a memória interna dele mesmo. Se eu quiser mais memória, eu terei que adquirir dados na nuvem, né? Porque não tem como botar cartão de memória. Se fosse o cartão de memória, bastava tirar, como já fiz em outros aparelhos, né? Eu tirava, o cartão de memória estava tudo salvo ali e tranquilo, né?
Mas ainda neste aparelho novo aqui, eu já estou novamente catalogando, porque em cima de muita coisa que eu encontro na internet, eu vou salvando porque gera assuntos para que eu contextualize, para que eu grave aqui com vocês. Nesse momento, seria bem interessante eu pegar um. Eu estava vendo no Instagram um vídeo de um cara que já foi policial, que é perito forense, que ele dá muitas dicas de como a gente se livrar dos perigos de pessoas ruins na sociedade. Mas eu não vou mexer com isso não, eu tô querendo. Eu vou tentar focar aqui no assunto. Eu quero trazer um relato para vocês de uma situação bem recente. Eu espero que desta gravação, pelo menos vocês consigam entender o que eu estou falando, porque eu não estou podendo falar muito alto devido ao horário, tem vizinhos dos lados aqui, né? Mas eu acho que dá para compreender, estou tentando falar bem próximo ao aparelho. Fica uma voz, eu estou falando de um jeito assim, meio como se eu estivesse cochichando, né? Para que não fique muito alto a voz. Pessoal, eu vou contar um episódio aqui que aconteceu, só que muitas vezes eu venho aqui nesse canal e eu já contei histórias, fatos em que eu levei a pior. Prejuízos, compras que eu perdi. Eu acho que eu tenho vários relatos aqui de golpes sofridos, né? Perdi o golpe, acho que dos últimos 10 anos, o maior golpe que eu sofri foi um de 8 mil. Uma vez eu perdi 8 mil reais na compra de um terreno. E perdi mesmo. Não consegui reaver também. Eu não botei na justiça porque eu sabia quem era a pessoa e o que poderia resultar. Então eu preferi perder o dinheiro do que perder a minha vida, né? Compras de internet, enfim. Eu nunca esqueço da câmera. Uma câmera fotográfica que eu paguei 2.000, arredondando aqui, foi R$ 2.300. E o cara que me vendeu, o anunciante lá, olha, a nossa câmera, ela é semi-nova, recondicionada, com garantia, em ótimo funcionamento. Comprei, prejuízo, meus amigos, prejuízo. A câmera veio uma bosta, com defeito. Eu vejo, quando eu entro no Mercado Livre, eu vejo muito aqueles celulares, né? Celulares recondicionados. Eu não tenho coragem de comprar aquilo ali, porque eu acredito que a probabilidade daquilo ali vir um problema, embora o Mercado Livre ele protege muito o comprador. Eu até tive a chance, né, de poder ter devolvido aquele objeto, mas eu não devolvi porque eu acreditava que era eu que não sabia mexer na câmera. Eu conversava com as pessoas, não, Vitor, isso aí é as configurações da câmera que você não aprendeu ainda. Nossa, essa câmera é tão bonita, não devolve não, rapaz. Tu vai aprender a mexer nela, que ela é mais complicada. Então eu fiquei nessa de acreditar que era eu que não sabia mexer e não devolvi. Mas no final, depois de uns 6 meses, eu tive a certeza que a câmera ela veio com problema. De R$ 2.300 eu consegui recuperar ainda 800, que eu vendi, né? Eu vendi ela, o valor líquido que eu peguei para mim foi 800. E ficou aí R$ 1.500 perdido, né? Então assim, eu já tenho várias situações. Compra de passagem, foi a câmera, compras pequenas na internet também, que eu já sofri golpe. E eu vou contar uma aqui para vocês, desse final de semana, só que desta vez a história teve um final feliz. O golpista não conseguiu me derrubar. Eu não caí no golpe. Eu consegui perceber o golpe a tempo e sair fora. Mas foi uma situação bem tensa.
Eu passei até um medo aqui, porque era alguém da minha cidade aqui. Eu vou contar essa história para vocês aqui nessa gravação em detalhes. Por que que eu tô... Qual é o meu objetivo de contar isso aqui? Primeiramente, eu pensei assim, não... É justo eu contar porque, pô, eu só conto quando eu me dou mal. Então, assim, eu queria mostrar... É uma demonstração de que nem toda vez eu caio, de que nem toda vez eu não percebo, né? Eu ainda acho que nessa história aqui, nesse fato agora, eu tinha que ter percebido mais rápido, mas eu ainda demorei um pouquinho. Foi coisa assim, talvez de meia hora. Meia hora do momento que a pessoa tentou aplicar o golpe em mim, para eu cair a ficha. Mas eu ainda caí a ficha a tempo, deu tempo ainda, deu sair fora, né? E esse foi o motivo, né? Então, o golpe que eu consegui escapar. E segundo, isso aqui é mais uma demonstração da sociedade que eu estou inserido. Eu tive uma amiga no passado, muito tempo atrás, que ela dizia assim: aqui no Brasil a gente tem que andar pisando em plumas de gato, porque o campo aqui é minado, o chão aqui é minado. O minado é isso aí, é a quantidade de pessoas tentando trapacear, tentando ferrar com o outro, tirar vantagem, enfim. Pessoal, só vou mudar de lugar aqui. Peraí. Então, continuando. Senhores, eu tô com uma situação. Aqui na minha casa. Eita. Aqui na minha casa eu. Tem tantas coisas aqui que eu gostaria de comprar. Trocar móveis, trocar coisas aqui, mas ainda não estou. Eu não posso, como se diz, dar um passo maior do que as minhas pernas. Eu terei que. Tem que ser tudo programado, uma coisa de cada vez, né? Eu pretendo, agora em fevereiro, início de fevereiro, realizar uma compra na internet de uma geladeira. Eu preciso comprar uma geladeira aqui para casa, porque a nossa já faz 10 ou 11 anos. Eu não estou bem lembrado. Ou foi em 2015 ou foi em 2016 que eu comprei uma Consul. Ela está funcionando, mas precário. A porta não fecha corretamente. A refrigeração está um pouco precária. Eu acho que puxa até muita energia. Então eu já apressei, eu já até lá no Mercado Livre já está separado lá no carrinho, né? Só falta esperar a data correta que eu me programei para efetuar o pagamento e fazer o pedido. E várias outras coisas. A minha mãe, ela tem um guarda-roupa. Na verdade, eu e ela, nós temos guarda-roupas daquele material que não dura muito. Aqui nas lojas eles enganam a gente. A gente chega lá e eu falo, de compensa, aqui chama é compensado, né? Toda vida eu aprendi dessa maneira. É o guarda-roupa de compensado. Aí eles, não, que é isso? Esse guarda-roupa é muito melhor. Esse guarda-roupa é de madeirite. Às vezes eu acho que é mentira, sei lá. O madeirite é melhor do que o compensado, dura mais. Só que um tempo desse eu chamei um rapaz para ele fazer um reparo no meu guarda-roupa aqui. E ele me falou, não, isso é mentira, esse material aqui não é madeirite não, isso aqui é o compensado mesmo. Pessoal, aquilo, por exemplo, o meu, eu cuido demais, mas ele com o tempo ele vai se degradando, ele vai esfarelando todinho. Nós temos um rack aqui na sala que é a base, a parte de baixo já está toda esfarelada. Mais para frente aí teremos de comprar outro móvel para colocar, para substituir. Então eu já fiz um propósito na minha mente que eu irei comprar os móveis, os próximos móveis, né? Guarda-roupa, estante, enfim, de madeira. Nem que pague mais caro, mas que seja de material bom, duradouro, né? E aí tem o da minha mãe, o guarda-roupa dela, você olha assim por fora, ainda tá todo montado, bonitinho, né?
mas por dentro já caiu tudo, todas as peças, né? Aquelas barras de pendurar cabide, umas bases para você botar roupa, botar as coisas, já tudo já desabou, tá tudo amontoado. São roupas amontoadas, tudo por cima um do outro, que não tem mais como, não tem mais aquelas divisórias. Então isso aí que tá ruim, o guarda-roupa dela, né? Eu já tinha ido numa loja ano passado, acho que há um ano atrás, eu procurei um senhor aqui, que ele é marceneiro. E eu falei mais ou menos a metragem do tamanho de um guarda-roupa que eu queria, de madeira. Há um ano atrás ele me cobrou 5.000. 5.000 reais à vista. Ele não, desse tamanho aí dá pra fazer por 5.000. E aí eu já tava com isso em mente, né? Não agora, ia ser mais pra frente. Quem sabe lá do meio do ano, mais no final do ano, eu iria me programar financeiramente para fazer a compra desse guarda-roupa. Primeiro dela, o meu ainda tá bom. O meu ainda tá funcionando, ainda tá todo. Tá tudo da época que eu comprei. Um tempo desse eu só mandei fortalecer mais, né? Botei tipo umas colunas de metal para segurar essas divisórias, essas bases, né? Para poder guardar coisas. Eu acredito que o meu ainda dure aí mais uns 3 anos ou mais. Então, o foco seria para ela, né? Minha mãe. De repente, quinta-feira, eu saí por volta das 18 horas e fui para academia fazer o meu treino de musculação. E ali entre um intervalo e outro do exercício, geralmente eu faço, no dia que eu tô com muito tempo, eu faço intervalos de 1 minuto. O dia que eu tô muito corrido, o tempo tá pouco, 40, 45 segundos de intervalo. Nesse momento, é muito comum eu levar meu fone de ouvido, eu vou botando qualquer coisa. Tem dia que eu escuto áudio que o pessoal manda para mim, tem dia que eu boto música, tem dia que eu boto uma aula de concurso público, eu sempre estou ouvindo alguma coisa, eu aproveito aquele tempo ali. O meu fone de ouvido que eu usava para ir para a academia queimou, ele não carrega mais. Inclusive foi ontem eu fiz o pedido de um, só que só vai chegar no outro sábado. 8 dias para chegar, né? Eu pedi outro. Isso aí, vocês acreditam que eu tenho guardado? Eu tenho 2 fones de ouvido caro, meus amigos, que eu paguei ali 130, 150 reais, que, tipo assim, com 1 mês e pouco queimaram. Aí eu descobri o que era. Quando eu levo aqueles que engancham aqui na orelha, você bota o fonezinho auricular, eu tô treinando ali na academia e fica escorrendo suor e aí queima. Todos lá nas características fala que é resistente à água, mas não é. Não é. Aí eu tenho um fone hoje, eu tenho um da H, parece que é H Master, muito bom. Só que eu não uso ele quando eu tô fazendo exercício físico, para que não molhe. Eu não deixo molhar, né? Até agora tá lá, intacto. Eu tinha um da Xiaomi, que ele foi até um amigo meu que me deu esse fone de ouvido. Ele é bem simples. Ele não dura mais do que 2 horas, 2, 3 horas o carregamento, mas durou muito. Então eu preferi pedir um dessa marca Xiaomi, que eu acho que ele é resistente. Então eu paguei ali em torno de 100 reais nesse fone e agora é esperar, né? Porém, como eu falei, eu fiz o pedido ontem, mas desde de semana passada ali, sei lá, terça, quarta, que eu tô indo pra academia sem o fone. Eu fiquei uns 3 dias e botava pra carregar, não é o carregador que não tá bom. E aí ficava naquela, quando eu chegava na academia o fone de ouvido não funcionava. Então, eu fiquei com esse fone só pra ler. Tipo, eu dava uma olhadinha na rede social, eu vou passando ali, igual eu falei, entre um intervalo e outro. Num desses intervalos, eu abri o Facebook e aí eu participo de alguns grupos aqui da minha cidade de anúncios. Anúncios de coisas para vender, sabe? De tudo você acha lá, carro, casa,
celular, tudo. Eu mesmo já vendi coisas minhas, assim, usado, anunciando nesses grupos. E aí, quando eu abri, eu dei de cara com um anúncio de um guarda-roupa de madeira. Meus amigos, mais bonito o guarda-roupa. Muito, muito bonito. Todo vermelhão, assim. Ele até falou. Parece que é Angelim, Magelinha, uma coisa assim o nome do, da madeira, né? Pessoal, mas assim, você olhar a foto, assim, você diz, não, esse guarda-roupa é novo. Só tirou da marcenaria hoje. E ali tava lá o preço, né? R$ 1.800. R$ 1.800 eu achei barato. Porque um semelhante que eu perguntei o preço, o cara cobrou 5 mil. Eu acredito que se fosse hoje, se eu fosse encomendá-lo hoje para fazê-lo, não deve ser menos de 6 mil. Porque todo ano o preço das coisas sobe, né? Então tava lá 1.800. Eu pensei na hora, eu digo, essa pessoa tá com pressa de vender. Tem alguma coisa, algum aperto financeiro. E aí ele quer vender logo o, o guarda-roupa para se livrar, né? Você quiser, qualquer um de nós aqui, quiser vender uma coisa rápido, bote abaixo do preço normal, né? É rapidinho, alguém compra. E aí na hora que eu vi, eu interessei, pessoal, porque eu pensei assim, pô, se eu conseguisse comprar esse guarda-roupa, eu ia economizar uma grana boa, né? Eu ia economizar uma grana boa. Aí você me pergunta assim, se eu tinha 1.800 guardado, não. Mas eu tinha uma forma de conseguir comprar isso aí. Hoje em dia, os cartões de crédito, a gente consegue comprar pelo cartão de crédito sem precisar passar na maquininha. Existem formas de transferir, você transfere o dinheiro do limite, né, do cartão para esta pessoa e faz o parcelamento lá dentro. Eu tenho 2 bancos ótimos para fazer isso, com a taxa de juros assim de 2 pontos alguma coisa lá. É o Nubank é muito bom, e o Banco do Brasil. Eu estou mencionando esses dois porque é os que têm a taxa mais baixa. E eu fiz até o cálculo, eu peguei os 1.800 e simulei, eu ia pagar algo em torno de R$ 220 de juros, então ia ficar parcelado, né? Ia ficar ali R$ 2.000 arredondando, né? Eu pensei comigo, né? Compensa eu comprar. E aí eu mandei uma mensagem, tá? Tem lá falar com o vendedor. Eu sei, a gente manda a mensagem, já cai direto no message dessa pessoa. Aí eu mandei assim, eu falei, oi, boa noite. Eu falei, o guarda-roupa ainda está disponível? Isso eu mandei, vamos supor, era 19 horas, né? De quinta-feira. Eu dormi de noite e essa pessoa não me respondeu. Na sexta-feira, de manhã, quando eu acordei, lá para as 8 e pouco da manhã, eu olhei e a pessoa tinha respondido, o proprietário. Eu cheguei a olhar o perfil dele, era um senhor, eu não sei a idade dele, certeza, né? Mas eu chuto que ele seja um cinquentão. Ele tem cara assim de uns 55, 56 anos de idade. Quando foi de manhã, ele me respondeu. Ele botou assim, está sim. Só botou isso, está sim. Aí eu fui lá e botei mais outra pergunta, né? Eu falei, eu e a minha mãe gostaríamos de ver o guarda-roupa. E aí daí, quem sabe possamos negociar. Passou a manhã inteira, por volta de 12:30, esta pessoa me respondeu. Aí ele botou assim, é só marcar o horário que eu mostro pra você. Aí eu fui lá, aí ele botou assim, é só você marcar o, não, vamos lá, é só você marcar o horário que você pode vir aqui ver. Aí eu falei assim, eu estou à tarde livre. Eu estou à tarde livre, o senhor pode me dizer o horário bom que fica pra você que eu vou. Eu mandei, como eu falei, era 12:30, né? Quando foi 13:20, ele respondeu de novo.
Aí ele começou a falar comigo através de áudio. Ele mandou 2 áudios. Aí ele falou assim: ó, eu, acabei de chegar aqui em casa, eu tô em horário de almoço, eu vim do meu trabalho e eu vou tomar um banho, vou almoçar. Se você quiser ver o guarda-roupa, você pode vir aqui às 14 horas. Eu te mando, eu vou te mandar o meu número de telefone do WhatsApp e aí você pode me adicionar, me manda uma mensagem e lá eu lhe mando a localização do meu endereço para você vir. Aí você tem que vir às 14 horas pontualmente, porque 2h30, não, às 14h30, né? 14h30 eu já vou sair. Eu tenho que retornar para o meu trabalho. Esse foi o primeiro áudio. O segundo áudio, ele deu tipo uma explicação. Ele falou assim: olha, esse guarda-roupa você vai gostar muito. Ele é um guarda-roupa novo, tem pouco tempo que eu mandei fazer. Só que eu, eu morava com a minha mãe e com a minha esposa. Só que a minha mãe faleceu, a minha esposa se separou de mim. E aí eu tô com tudo à venda aqui. Ele falou: o preço desse guarda-roupa não é esse, 1.800. Eu tô botando para vender rápido. Eu teria que pedir pelo menos 3.000 reais nele. Mas eu tô vendendo tudo, inclusive a minha casa, porque eu terei que dividir. Eu tenho que dividir com minha ex-mulher e eu vou me embora pro Goiás. Então, assim, se você quiser vir aqui pra gente negociar, eu já venderia para você. E aí eu salvei o contato dele. Eu acho que foi nessa fala, ainda nesta conversa do Message, eu ainda mandei um áudio para ele. Eu falei: moço, eu falei, eu não estava nem pensando em comprar guarda-roupa agora, mas eu falei, mediante a qualidade do produto e o valor, eu achei que compensava eu fazer um esforço e comprá-lo logo, né? Eu achei que eu nem ia comprar, porque eu pensava que o senhor já teria até já vendido para outra pessoa, ou estaria com a preferência de outra pessoa, né? Eu falei: mas já que você está me dando a oportunidade de ver, eu estou muito contente. De repente vai dar certo. E ali, meus amigos, quando foi 13 horas e 50 minutos, eu passei outro áudio e falei: eu vou dar um nome aqui para esse homem. Eu vou chamá-lo aqui, eu vou dar um nome parecido com o nome dele. Eu vou chamá-lo aqui de Valdo. Valdo. Aí eu falei: Valdo, você pode mandar a localização? Eu falei: eu já tô no jeito aqui, mas a minha mãe para irmos aí, tá bom? Pessoal, quando ele mandou, aí ele mandou a localização, né? Ele mandou a localização. Pessoal, quando eu olhei o endereço, o local da casa, a casa é do lado, colada, assim, as paredes da casa de uma família, de um pessoal muito amigo meu e aqui da minha mãe. É uma casa de um casal de idosos da Igreja Adventista. É um casal que, inclusive, foram eles que nos evangelizaram lá no início dos anos 90. Digamos assim, a minha mãe aceitou Jesus, se batizou na Igreja Adventista através desse casal, que hoje estão bem idosos. Estão todos dois com mais de 80 anos. A senhorinha lá já está com mal de Alzheimer, ela não conhece mais ninguém, está mesmo cuidada pela mão dos outros. E o marido dela já está com 80 e acho que 85, não está prostrado assim, mas já bem frágil, né? Muito frágil. E aí uma filha deles com o marido é que cuida deles, desse casal. Eles moravam em Goiânia e voltaram para cá para cuidar essa mulher para cuidar dos pais dela, que estavam sozinhos e não tinha mais condições de morar só, né? Só os dois. E ela veio. E ela é muito a filha desse casal, eu tenho ela assim como uma grande amiga. Ela já é para mim ela é uma quarentona, assim, um pouco mais velha que eu. Eu chutaria que ela deve estar com seus 49, 50 anos por aí. Eu vou chamar essa mulher de Cida, tá? É um nomezinho parecido com o dela também. Então a Cida mora com os pais dela numa casa do lado. Tanto que, olha, ó, aqui eu vou começar a narrar a tentativa de golpe. A partir daqui que começa as investidas para me aplicar um golpe, para me tomar uma grana. Quando ele mandou
ele mandou a localização lá no WhatsApp, aí eu fui olhar, né? Quando eu detectei onde era o endereço, aí eu voltei pro WhatsApp e eu vi que tinha dois áudios dele. Mas antes de eu ouvir os áudios dele, eu mandei um áudio. Aí eu falei assim, Valdo, eu falei, moço, tu mora do lado da casa de um pessoal muito amigos meus. Eu falei, aí falei o nome, o seu fulano e a dona fulana, adventista, eles moram bem do lado da sua casa, é muito amigos nossos. Eu falei, eu já sei onde é a sua casa. Ô, meus amigos, eu tenho esse... Ô, caramba, esses dias tinha um confrade meu aqui em casa, um rapaz mora aqui perto e me acompanha aqui também no canal, ele falou assim, olha, eu acho que tu tem um problema, e por isso que as pessoas se aproveitam de você, porque tu demonstra muita, assim, tu é muito educado, muito simpático, sabe, assim, transparece aquele ar inofensivo, e aí pessoas ruins, elas se sentem à vontade, mais à vontade, assim, para querer te fazer o mal. Eu nem conhecia esse homem, meus amigos, eu já o tratei como se ele fosse um cidadão de bem. E aí eu falei isso pra ele, né? Eu digo, olha, aí ele, eu conheço demais seu fulano. Ele me respondeu, né? Mora bem aqui do lado da minha casa. Eu falei, não tem erro não, eu acerto sua casa agora aí. E aí eu fui ouvir os áudios dele, pessoal, ele mandou 2 áudios assim de 1 minuto e pouco cada um. Aí olha o que ele falou, imagine isso, ó, o cenário. Eu já pronto, um capacete na mão, para tirar a moto aqui para fora. E de repente eu ouço isso aqui, ó. Eu vou tentar emular mais ou menos como é que foi a fala dele comigo. Ele disse assim: ei, Vitor, agora complicou, bicho. Complicou a situação aqui. Você acredita que fulana de tal, uma amiga minha que mora numa zona rural, ele falou até a comunidade aqui, a região rural, lá da região tal, acabou de me ligar aqui agorinha que ela já depositou R$ 2.000 na minha conta. Ela viu o anúncio lá no Facebook e ela já foi depositar, porque ela é minha amiga há muito tempo, a gente já fez negócio, ela tem meu Pix. E aí ela me ligou aqui, ó, já depositei na tua conta já os 2.000 e segura esse guarda-roupa aí pra mim. Aí ele falou, porra, agora complicou, porque tu tá vindo pra cá, já marquei pra tu vir pra cá e a mulher já depositou o dinheiro. Não sei nem como é que eu vou fazer agora. Quando ele falou isso, eu tava em pé aqui, aí eu mandei um áudio, né? Aí eu falei assim, pessoal, eu fiquei assim desconcertado na hora, né? Aí eu falei, Valdo, então, eu falei, você que manda. Eu falei, se você tiver preferência de vender pra essa mulher que já é sua amiga, que já mandou o dinheiro, tudo bem. Eu falei, aí tu me fala aí que a gente nem dá essa viagem, né? Não vou nem dar essa viagem perdida. E aí eu fiquei até assim, me bateu uma frustração na hora de, meu Deus, mas que coincidência. Eu falei, poxa, eu falei bem na hora de eu sair pra ir ver o guarda-roupa, a mulher já te mandou o dinheiro. E ele, pois é, bicho, essa minha amiga é doida, ela é doida. Porra, eu nem combinei nada com ela, sabe? Eu não combinei com ela e ela já depois já tá na minha conta. Conferi bem aqui no celular, o dinheiro já tá na minha conta. 2.000 e ela mandou foi mais. O preço do guarda-roupa é 1.800 e ela mandou foi 2.000 logo. Ele, não, mas olha, deixa eu te falar, eu sou um homem de palavra. Eu sou um homem de palavra. Se eu falei pra você vir, você pode vir que você tem preferência. Você já tá em contato comigo desde ontem. Então pode vir. Eu quero te mostrar o guarda-roupa. E só se você não quiser, aí eu vendo pra ela. Eu fecho o negócio com ela. Mas por enquanto, a preferência é pra você. Eu digo, então tá bom. Pois eu falei, ó, a gente vai só olhar. A gente vai olhar, né? Se der certo, se a gente agradar, a gente fecha o negócio. Se não, você vende pra outra pessoa, né? E aí montamos na minha moto aqui, pessoal, e fui até lá. Eu e a minha mãe. Quando nós chegamos na frente da casa, ele já estava na calçada nos esperando. Algumas coisas que ele falou no áudio não era mentira. Porque eu cheguei, realmente tinha uma placa de venda, de vende-se, né? Vende-se esta casa. Quando nós entramos, quase não tinha móveis. Sabe aquela casa deserta? A única coisa que eu vi foi uma máquina de lavar roupa na área do fundo. Ele mostrou a casa lá pra gente, né? Que segundo ele tá botando à venda.
E no quarto dele eu vi uma cama de casal e esse guarda-roupa. Ele falou, aí quando nós entramos no quarto para ver o guarda-roupa, pessoal, o guarda-roupa muito bonito, meus amigos. Grande, enorme. 4 portas, assim, 2 portas de um lado, 2 do outro, uma penteadeira com 5 gavetas, um maleiro gigante em cima. E nós abrimos, olhamos, não tinha quase nada dentro do guarda-roupa, algumas poucas camisas penduradas no cabide. Aí ele falou assim, eu tô assim triste de vender meu guarda-roupa, porque eu mandei fazer, isso aqui fui eu que mandei fazer. Mas aí eu tô indo embora pro estado de Goiás. Ele disse, eu tô dependendo só de acabar de vender essas coisas. Se eu conseguir vender minha casa até semana que vem, a hora ele disse assim, vendi a casa, pegarei minha parte e já vou descer pro Goiás. Ele em nenhum momento ele falou em Goiânia, né, da capital. Eu fiquei imaginando, deve ser uma cidade do interior, né? Aí eu falei assim, você não tem ninguém aqui? Ele falou, não, meus filhos, eu tenho 3 filhos, todos já são casados já e moram fora. Morava aqui minha mãe comigo e minha mulher, mas hoje eu não tenho nenhuma mais. E os meus irmãos, a maioria mora no Goiás. E aí eu tô preferindo ir para lá porque eu sou autônomo, eu trabalho autônomo, então eu preferiria ficar mais perto da minha família, porque aqui eu tô sozinho aqui. Enfim, pessoal, eu olhei, gostei, como eu lhes disse, eu gostei muito. Aí eu falei para ele, moço, eu só depende do senhor agora me dizer se você quer, se você concorda em vender para mim ou não. Eu falei, eu quero o guarda-roupa e eu posso lhe pagar hoje ainda. Aí ele falou, não, de boa, guarda-roupa é seu, igual eu te falei, a fulana mandou o dinheiro para mim aqui, mas a preferência é sua. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou lhe passar o Pix agora para pagar o guarda-roupa, porque eu falei, para eu levar lá para casa, eu preciso contratar um frete. Eu tenho que procurar um motorista aí que tenha caminhonete ou caminhão para ver, para saber quanto que ele vai me cobrar. Eu vou ter que arrumar pelo menos uns 3 homens, porque esse guarda-roupa é pesado. Eu tenho que ter pelo menos 3 homens aqui para ajudar e botar, carregar e depois descarregar lá em casa, né? Eu digo, então, eu vou. Pessoal, deixa eu voltar aqui atrás. Teve uma informação aqui que passou batido aqui que eu não falei. Voltando, né? Quando eu perguntei para ele se ele iria me vender o objeto, aí ele confirmou. Só que olha o que ele falou para mim. Ele disse assim: olha, eu vendo ele para você, mas eu queria saber se você cobra a oferta, porque fulana botou na minha conta aqui 2.000, então assim, você poderia pagar os 2.000, se tu pagar os 2.000, guarda-roupa é seu. Eu já esperava que ele ia fazer isso, bem, na hora que ele falou que essa mulher tinha depositado para ele 2.000, o que para mim foi muito estranho, meus amigos, como é nos dias de hoje alguém, eu pensei assim, tem que ser muito amiga dele, né? Tem que ser muito, muito amiga dele, de confiança mesmo assim, porque onde é que eu vou depositar 2.000? Não, guarda aí. Eu achei estranho na hora, né? Assim, isso que ele falou, né? Mas eu acreditei, porque a forma que ele falou tratava-se de alguém muito conhecido dele, né? Muito próximo dele. E aí eu fiquei ali alguns segundos ali, né? Ainda olhei a minha mãe do meu lado, eu falei, ai mãe, nós leva, não. Aí eu fiquei assim, eu falei, moça, eu ainda acho que compensa. Eu digo, eu acho que ainda compensa eu levar, ainda mesmo 2.000, ainda tá um preço bom. Eu falei, não, eu lhe dou os 2.000. Ele, não, de boa, na hora que tu mandar o dinheiro, eu já devolvo o dinheiro dela. Aí foi quando eu falei, né? Eu falei, me dê um prazo até às 17 horas, porque eu vou na rua, eu vou procurar um motorista, eu já vou somar tudo isso. Se eu conseguir arrumar o pessoal hoje, pra vir buscar o guarda-roupa, aí eu já lhe mando o Pix hoje ainda, no mais tardar até às 17 horas. Senhores, quando eu falei isso pra ele,
ele retrucou. Ele disse assim, mas deixa eu te falar, eu não vou poder te entregar esse guarda-roupa hoje não. Eu não vou poder te entregar esse guarda-roupa, eu preciso de um prazo até quarta-feira da semana que vem, tá? Porque eu não vou ficar com minhas roupas jogadas aí pro chão. E aí, uma pessoa lá vai me vender uma cômodazinha bem pequenininha assim, só para me guardar minhas camisas, minhas coisas aqui, porque eu ainda vou ficar uns dias, né, até desenrolar tudo, vender a casa, tudo. E aí onde é que eu vou guardar minhas roupas? Então eu não vou poder te entregar o guarda-roupa hoje. Eu preciso que você espere até quarta. E quando ele falou isso, eu perguntei. Eu falei, peraí, mas eu, no caso, eu vou pegar o guarda-roupa na quarta, mas eu já teria que lhe passar o dinheiro hoje? Ele, exatamente. Você já deposita os 2.000 na minha conta, que aí já fica seguro. O guarda-roupa já fica garantido para você. Eu já tiro o anúncio lá do Facebook. Eu não vou vender para mais ninguém. Eu já vou colocar que está vendido, né? E aí já fica seguro. Aí na quarta você pode vir com a caminhonete aqui para retirá-lo. Pessoal, eu juro para vocês, foi um momento assim que a ficha não caiu. Eu não caí a ficha naquele momento. Eu precisei de mais meia hora ainda para a ficha cair, que eu estava diante de um golpe. Aí eu falei, eu digo, não, então tá bom. Eu falei, mas de todo jeito. Eu falei, eu vou ter que ir na rua. Aí eu expliquei para ele, eu falei, porque eu não tô com saldo aqui na minha conta. Eu preciso somar tudo que eu vou gastar, porque eu vou transferir um crédito para você e pro pessoal lá. Aí no meu cartão eu vou parcelar esse crédito. Então eu preciso desse tempinho aí para poder me organizar, tá bom? Falei, mas hoje ainda a gente fecha esse negócio, eu lhe faço o pagamento. Eu cheguei a confirmar que eu ia pagar, porque na hora ali eu não. Assim, eu não enxerguei de imediato ali, naqueles primeiros segundos que ele estava tentando me aplicar um golpe. Pessoal, quando eu saí de lá, aí eu saí da casa, eu saí da residência e resolvi encostar na casa dessa família do lado, porque essa Cida que eu falei pra vocês, ela tava pra Goiânia, ela tem um filho que mora em Goiânia, e aí eu já sabia que ela tava, inclusive faz dias que eu não visitava, eu até tinha falado pra minha mãe que eu falei, a gente só vai lá na casa do pessoal lá visitar quando a Cida tiver voltado de Goiânia. É uma casa que a gente visita muito, pessoal, aqui. Geralmente nós fazemos visitas lá nas sextas-feiras à noite. Essa minha amiga com o pai dela, eles fazem uns pães, pão integral, pão caseiro, mas é muito gostoso esse pão. É o único dia da semana que eu como uma fatiazinha de pão com trigo, né? É lá na casa desse pessoal, porque é muito bom. E a gente senta e vamos bater papo, enfim, né? Eu encostei, mas eu não fui falar desse negócio para ela, né? Eu fui ver se ela já tinha chegado de viagem. Foi coisa de 2 minutos. A gente entrou, deu um abraço. Nós queria, hoje é sexta-feira, né? Então, de noite a gente vem aqui. De noite nós vem comer o pão aqui. Na hora que eu fui lá, que eu cheguei lá 14 horas, um pouco mais de 14 horas, eles estavam assando os pães, né, para comer à noite. Eu falei, de noite eu venho comer um pedaço desse pão aqui, viu? E nós vamos botar nossos papos em dia. Aí ela disse assim, vocês estão vindo de onde, Vitor? Eu falei, menina, nós viemos bem aqui na casa do teu vizinho aqui do lado. Veio um guarda-roupa que ele estava comprando, ou que ele está vendendo. Eu falei, minha amiga, mas um guarda-roupa nota 10. Eu falei, eu digo, eu vou ali na rua resolver umas coisas, mas ainda vou fechar o negócio com ele hoje. E ela ficou calada, pessoal, essa minha amiga, quando ouviu falando isso, ela não falou nada, né? Montamos na moto, aí eu vim deixar minha mãe aqui em casa e daqui eu fui atrás de um motorista que eu conheço, só que eu não tava com o número dele. Eu fui até na casa de um parente dele para pegar o número, para poder ligar, né? Mas assim, olha, essa rota que eu fiz, vim aqui para casa, fui lá na casa de uma pessoa, peguei o número, liguei pro motorista, e aí combinei, o cara cobrou R$ 100. Ele falou, eu cobro R$ 100 para transportar teu guarda-roupa. Eu falei qual era o bairro, né? De um bairro pro outro. Mas você vai ter que arrumar pessoas, né? Aí é por fora. Tu arruma as pessoas para
para ajudar a colocar o móvel no caminhão. E aí eu digo, na quarta-feira eu vou entrar em contato com você para ajustar o horário. Te dizer o horário exato que a gente vai lá buscar. Esse cara que eu fui atrás, ele é adventista também, é uma pessoa que eu conheço do tempo que eu fui da igreja aqui, né? E ele é adventista até hoje, é uma pessoa muito gente boa. Senhores, como eu falo, esse percurso que eu fui fazendo de moto, de repente, eu senti uma coisa tão ruim, meus amigos, dentro de mim. Sabe, assim, deixa eu tentar descrever, foi tipo um frio na barriga, uma ardência no estômago, uma sensação estranha. E eu comecei a ficou assim aquela coisa, ficou nos meus pensamentos assim. Fiquei, meu Deus, eu vou dar R$ 2.000 pra esse homem hoje pra pegar esse guarda-roupa quarta-feira. Ou era sexta de tarde, contando de 24 em 24 horas, né? Ó, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 5 dias. Eu ia dar os 2.000 e só iria pegar o guarda-roupa por 5 dias depois. E assim começou a vir uns flashes na minha cabeça de possível golpe. Porque eu pensei assim, pô, esse cara falou que tá querendo ir embora. Ele quer ir embora. Eu dou esse dinheiro hoje pra ele, e se quarta-feira eu for atrás dele, de repente vai bloquear o número. Bloqueei o número do WhatsApp, do Facebook. Quando eu chegar na casa, não vou encontrar mais ele. Foi só isso que veio na minha cabeça. Pessoal, eu tenho experiência com isso de pagar adiantado. Olha, há 12 anos atrás, redondo, né? Eu paguei esse valor aí, foi R$ 2.200 antecipado por um pedreiro que estava construindo a minha casa aqui. Ô, Vitor, bicho, tô com a conta acolá e tal. Me antecipa aí R$ 2.200 aí da empleta. Não, tua casa já tá as paredes aqui, já tá perto de terminar, você não vai perder não. E eu confiei. Eu fui no banco, na época não tinha Pix, né? Eu fui no banco e saquei R$ 2.200 e entreguei na mão dele. Nunca mais ele trabalhou na minha obra aqui, pessoal. Nunca mais. E eu passei a ser alvo até de ameaças de morte aqui, porque ele queria o restante do dinheiro todo da empleta sem vir trabalhar, sem vir terminar a obra. Como colou na primeira tentativa, né? A primeira tentativa eu dei o dinheiro. Aí ele passava as semanas e não vinha. E quando eu dizia que não ia pagar, ele me ameaçava de morte aqui. Isso é uma outra história, né? Eu acho que no meu antigo canal, eu acho que eu cheguei a contar esse caso aqui. Ele não me matou, mas ele me deu prejuízos. Eu acho que somando tudo que ele quebrou aqui, de pia, de coisa de banheiro, de canos, deu quase R$ 3.000 de prejuízos, esse pedreiro. Porque aí eu não aceitei mais ele continuar na obra e não quis dar mais dinheiro para ele, né? Então, assim, é muito complicado essa coisa de pagar adiantado. Eu já fui vítima disso, de confiar. Vocês lembram ano passado. Ano passado eu vendi 2 aparelhos de telefone usado aqui, a pessoa se passando por mãe de aluno meu, lá da escola, veio aqui com o marido dela. Não, professor, a gente vai te dar. Eu lembro que foi um valor pequeno, tipo assim, era 400, eles me deram 300 e ficou faltando 100. Não, a gente te dá lá na escola, minha esposa leva lá o valor, então a gente passa no Pix. Me dá uma semana aí de prazo. Nunca mais, meus amigos, nunca mais eu recebi esse dinheiro. Então, quando eu vejo essa coisa da pessoa ficar pedindo pagamento antecipado. Mais um caso, o Luciano, aquela criatura que se dizia ser meu amigo. Eu comprei um telefone para ele no Mercado Livre, no valor de R$ 700, combinado de todo mês ele me pagar o valor da parcela. Eu fiquei no prejuízo, ele não pagou. Isso aí a diferença é que, em vez de eu ter dado R$ 700 na mão dele, eu dei um objeto, eu dei um celular na caixa. O Mercado Livre entregou, eu entreguei na mão dele, ele não pagou. Ele não pagou, e hoje praticamente a minha amizade com ele se afastou muito de mim.
Ele já andou aqui em casa depois disso algumas vezes, mas é muito raro. Ele se afastou de mim para não pagar esse dinheiro. Então, no caso desse homem que estava vendendo guarda-roupa, o caso assim que mais veio assim, como se fosse um filme na minha memória, foi o caso do pedreiro. Até porque era o mesmo valor, né? R$ 2.000. Eu fiquei me lembrando do pedreiro, meu Deus do céu, né? Olha o problema que foi naquele tempo eu ter pagado adiantado R$ 2.000. Digo, essa pessoa agora quer também que eu dê esse dinheiro. Então, quando eu cheguei aqui em casa, eu vi a minha mãe balançando numa rede aqui, assistindo aquela novela Terra Nostra, que tá no Vale, edição especial, né? Aí eu sentei ali no sofá e falei, mãe, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu falei, só pra ver assim, se o seu pensamento bate com o meu. Eu tava ali na rua, eu falei, me deu uma sensação estranha. Esse homem querer que eu que eu pague R$ 2.000 pra ele hoje, pra gente pegar o guarda-roupa só na quarta-feira. Eu falei, não, eu tava analisando aqui, eu não achei normal não esse pedido dele. Aí ela disse assim, eu tava só esperando você chegar aqui pra eu falar disso aí, não é pra dar esse dinheiro pra ele assim, não. Não é. Aí eu fiquei, não, eu sei lá, eu tô com medo também. Eu falei, o risco é grande. Eu falei, a gente dá esse dinheiro, vai que esse homem vai embora. Esse homem some aqui da cidade. Aí eu tive uma ideia, eu peguei e liguei pra Cida, que eu tenho o número dela aqui, né? Aí eu liguei, aí eu falei assim, Cida, tu tá na tua casa? E ela falou, tô. Eu, eu falei, eu tô querendo conversar um assunto contigo. Eu falei, só que era bom você ir para um quarto aí, sei lá, eu falei, porque eu quero falar sobre o teu Pessoal, antes que eu falasse, na verdade, antes que eu falasse do vizinho, ela disse assim, eu já sei o que que tu quer conversar comigo. Ela disse, é do Valdo, bem aqui, não é? E eu falei, ele disse, não, eu já tô vindo aqui pro quarto. Aí ela chamou até o pai dela, o idoso, né? Entra aqui, papai. Aí ela pode falar disso, rapaz, na hora que tu veio aqui que tu falou que queria comprar aquele guarda-roupa, eu não podia nem falar nada, porque a nossa casa aqui é parede e meia com a casa dele. Ele ia ouvir se eu falasse alguma coisa. Mas pode dizer o que que foi. Pessoal, eu dei o resumo, né? Eu falei, olha, a gente foi aí ver o guarda-roupa, até gostei e tal e tal. Mas o cara quer que eu pague 2.000 adiantado hoje para receber o guarda-roupa, poder pegar o guarda-roupa só na quarta-feira. Eu falei, Cida, você que é vizinha, que mora aí do lado dele, o que que tu sabe desse homem? Eu falei, ele é uma pessoa de confiança? Eu falei, ele, tipo assim, para eu fazer um depósito de R$ 2.000 e não pode fazer o pagamento que ele na quarta-feira ele te entrega o guarda-roupa ou é trambiqueiro. Eu falei, porque eu fiquei assim, sei lá, uma sensação estranha dentro de mim. Eu não tô afim de fazer isso, mas eu queria tirar essa dúvida com você. Eu falei, o que você falar para mim, morre aqui entre nós dois. Eu falei, de noite eu vou ir na sua casa, mas nós não vamos nem tocar nesse assunto quando eu for aí. E aí foi quando ela falou, não só ela falou, como o pai dela também. Ela disse, olha, se você der esse dinheiro aí, você não vai receber nem o dinheiro, você vai perder o dinheiro e vai perder o guarda-roupa, porque ele não vai te entregar esse guarda-roupa. Falei, meu amigo, isso aí é bandido. Isso é bandido, é trambiqueiro, é ladrão. E ela me contou algumas coisas desse homem. Ela me contou que. Ela disse: olha, aqui já quase deu morte, porque ele pegou um carro da filha dele. A filha dele confiou um carro para ele revender. E ele vendeu e não devolveu o dinheiro. Ele falou: semana passada, aqui na minha região a gente chama gambireiro. O gambireiro é aquela pessoa que sai pegando coisa dos outros para revender e aí ele ganha uma comissão em cima. Se direto ele pega coisa dos outros para revender e aí dá cano, não devolve, ou então engana. Tipo assim, vende por um preço e fala que vendeu bem abaixo daquele preço para lucrar em cima do valor e dar prejuízo para aquela outra pessoa. Ele disse, eu vi uma senhora aqui semana passada que ela estava chorando aqui na calçada que entregou um telefone para ele revender e ele vendeu o telefone e não passou o dinheiro para a mulher. Aí ela disse: olha, eu te dou duas dicas. A primeira, o ideal era você não comprar. Não compra, cancela essa compra. Ou então, assim, se tu ainda quiser fechar um negócio com ele, tu vai entrar em contato e falar: olha, eu te dou o dinheiro, mas só na quarta-feira, tá? No dia que você
Pessoal, eu tive uma pequena interrupção aqui, acabou quebrando meu raciocínio, né? Mas assim, eu tava. Aquilo foi mais pela curiosidade. Eu queria saber quem era aquele homem, mas eu não tava nem um pouco disposto a dar esse dinheiro pra ele naquele formato, não. Eu falei, se quiser, vai ter que ser no dia. Tipo assim, botou o guarda-roupa em cima do caminhão, tá aqui o seu dinheiro, né? E aí eu falei pra essa minha amiga, eu falei, ô minha amiga, muito obrigado. Eu falei, muito obrigado, assim, porque você tá me tirando de uma roubada, né? Eu falei pra ela, eu digo, eu tava na dúvida ainda aqui, mas eu falei, não vou, jamais eu vou dar esse dinheiro pra ele desse jeito. Aí, logo que eu terminei a conversa, né, com a Cida, eu passei um áudio, eu mandei um áudio pra ele. Aí eu falei assim, Valdo, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, ó, quando eu falei pra você que eu ia lhe passar o Pix hoje até às 17 horas, mas é porque eu acreditava que eu iria levar o guarda-roupa hoje. Então, tipo assim, era toma lá da cá, né? Você me dá o guarda-roupa, eu te dou o dinheiro. Eu falei, mas aí, daí como você pediu um prazo pra quarta-feira, de tarde ainda, eu falei, olha, eu repensei aqui, eu achei por bem também só te passar o dinheiro na quarta-feira. Eu falei, vamos, eu falei, aí é a minha proposta. Eu falei, se você quiser ainda manter o negócio comigo, fica nesse formato. Eu falei, quando eu tiver aí com o caminhão, o pessoal já carregando o caminhão para botar no carro, aí eu já te transfiro o dinheiro na hora. Eu falei, eu acho que isso é uma segurança para mim e para você, tá bom? É uma segurança para nós dois. Eu falei, eu falei, desse jeito aí, eu falei, eu não, para me pagar hoje para receber quarto, eu não quero desse jeito. Pessoal, a questão é que eu mandei esse áudio, meu telefone já estava com a carga baixa. E aí fui botar o telefone lá no carregador e fui pra rua. Eu lembro que eu fui lá na casa da minha amiga Júlia. Eu tinha outras coisas para conversar com a Júlia. Acabou que eu também comentei sobre isso aí, né? Deixei o telefone dando carga. Quando eu voltei, eu peguei o aparelho já carregado e fui pra academia. Já estava bem de tardezinha. E aí eu fui pra academia. Quando eu tô lá treinando, aliás, antes de eu começar a treinar, eu abri o WhatsApp. Pessoal, tava uma sequência assim de áudios. Olha, eu queria botar esses áudios para vocês ouvirem aqui o que essa pessoa falou para mim, mas como ele faz citação do meu nome, fica complicado para mim partilhar isso com vocês aqui, né? Mas esse homem ficou transtornado, meus amigos, transtornado. Ele me encheu a cara de desaforo, assim, e falou até em um tom ameaçador. Você que tá me ouvindo aí, você vai poder dizer assim, porra, depois desse homem ter te esculhambado, tu ainda continuou, ainda tentando negociar com ele. Eu continuei porque eu fiquei com medo dele. Se você vai entender a que ponto chegou essa história. Mas assim, quando eu abri, igual eu falei, eu estava sem fone de ouvido. Eu botava este aparelho aqui perto do meu ouvido para poder ouvir o áudio. Até porque a academia tem som, né? Fica aquela caixa de som tocando ali, aí só botando bem perto para poder ouvir. Aí eu fui ouvi-lo, né? Ele falou isso aqui, mais ou menos. Olha, você não tá fazendo negócio com moleque, não. Você tá tratando negócio com homem. Eu não gosto desse tipo de coisa. Porra, tu deu tua palavra aqui. Tu deu a tua palavra que tu ia me passar esse dinheiro hoje ainda, até às 17 horas. E agora tu vem dizer pra mim que tu não vai passar o dinheiro? Eu já até devolvi. Na hora que você saiu daqui de casa, eu devolvi o dinheiro pra mulher lá, que tinha já feito o pagamento aqui, porque eu confiei que você ia me trazer o dinheiro hoje aqui. Você ia transferir o dinheiro pra mim. Eu deixei de vender pra uma amiga minha de confiança pra vender pra você. E agora tu vem dizer pra mim que tu só vai me entregar o dinheiro na quarta-feira? Não gosto desse tipo de coisa, tá? Não gostei disso que você fez aqui. Você tá achando o quê? Você tá querendo dizer que eu tô querendo te roubar? Você tá achando que eu sou ladrão? Eu nunca fiz negócio aqui, eu nunca andei roubando ninguém não, cara. Nunca andei roubando ninguém aqui não, e eu quero esse dinheiro é hoje. Você fez eu desfazer o meu negócio acolá,
Porque você pediu a preferência. Meu Deus, o pessoal chegou, eu fiquei gelado lá dentro da... Meu Deus do céu, olha, depois desse episódio bem aqui, eu acho difícil ainda querer comprar coisa. Eu tava até... não tinha nem ocorrido o áudio, nem ocorreu a situação de eu ouvir o áudio. Eu tava lá na Júlia e eu contando pra ela, eu falei, Júlia, eu digo, eu te mostro a conversa bem aqui, porque ficou lá em casa carregando, né? Eu falei, provavelmente quando eu chegar lá ele já deu a resposta dele, se ele vai concordar ou não de manter o negócio dessa forma, né? E a Júlia disse assim pra mim, ela falou, Vitor, é igual o meu carro aqui, ó, eu tenho meu carro, de vez em quando eu troco de carro, eu não faço isso aí de botar meu carro em anúncios de internet, por conta desse tipo de coisa aí, porque nesse caso aí você é o vendedor que está tentando te aplicar um golpe, né? Mas o contrário também acontece, o comprador querer me aplicar um golpe. Então eu prefiro entregar para a concessionária. Eles fazem uma avaliação. Eu encontro um monte de pessoas que fica doido para querer meu carro aqui para comprar. Na hora que você quiser vender, é só me falar que o dinheiro está na conta. Mas eu prefiro vender para a concessionária por conta desse tipo de coisa aí. E, rapaz, isso aí é um ladrão, meu amigo, ladrão querendo te roubar. E aí, mas enfim, pessoal, ele foi mandando aqueles áudios, só que eu não estava ouvindo. Eu falei, eu não estava com o aparelho, né? Quando foi, imagine que das, sei lá, ele começou a mandar esses áudios por volta de 16 horas. Foi mandando. Quando deu ali, sei lá, 17h30, eu fui ouvir. Aí ele já começou a mudar o discurso, né? Parece, eu não sei se ele se acalmou um pouco, que ele ficou assim. Não, bicho, porra, vem aqui, liga aí pra esse teu motorista aí, fala pra ele vir. Se o problema é esse, se o problema é porque você tava com medo que eu fosse te roubar, pode vir pegar o guarda-roupa hoje aqui. Pode ser até de noite aqui. Chama o motorista lá e vem, porque eu quero esse dinheiro hoje. Olha, você sabe lá na feira, tem uma feira aqui, eu tenho 2 barracas na feira aqui, e eu faço pedidos de Goiânia, de coisas para revender aqui, e eu tenho um prazo, eu tinha que fazer o pagamento dos meus compromissos lá em Goiânia hoje. E aí você me prejudicou, porque eu já estava com dinheiro em conta de fulano, e eu devolvi o dinheiro para a mulher porque eu confiei em você e você não vai transferir mais o dinheiro. Não, vamos resolver isso. Você vem buscar o guarda-roupa aqui e me dá esse dinheiro. Aí quando eu terminei de ouvir os áudios, eu mandei um áudio para ele, né? Aí eu falei assim, eu digo, você vai ter que ser tolerante aí com barulho, porque eu tô dentro da academia. Eu falei, eu não ouvi seus áudios antes, porque eu deixei o telefone em casa, dando carga. Eu falei, só agora que eu tô ouvindo. Eu falei, mas vamos lá. Eu falei, olha, hoje não tem a menor condição de eu buscar esse guarda-roupa. Falei, porque já tá ficando de noite. O rapaz que eu combinei, ele é adventista. Ele não, nem mesmo hoje ele não vai pegar aqui os adventistas após as 18 horas. Eles não trabalham. Já é considerado as horas do sábado. Eu falei, já que você, pelo que eu tô entendendo, então você ainda quer me vender o guarda-roupa, né? Você quer me vender? Eu falei, tem como para amanhã. Eu falei, se você entrar no acordo, de manhã, 8 horas, eu posso já dar uma volta aqui na cidade, localizando o motorista com o caminhão, eu vou ir na sua casa, já com as pessoas, né, para tirar, e eu já lhe faço o pagamento amanhã ainda. Eu falei, agora é o seguinte, eu falei, eu percebi nos seus áudios aqui que você ficou extremamente ofendido porque eu não concordei de lhe pagar o dinheiro, os 2.000 hoje, né? Eu falei, moça, você põe no meu lugar. Eu falei, como é? Eu falei, eu não lhe conheço. Eu falei, você teve todo um discurso aí que você é honesto, que você nunca... Eu falei, eu não lhe conheço. Eu digo, nem o senhor me conhece. Eu falei, eu repito, quando eu me propus a lhe pagar hoje, mas era com a condição de eu pegar o guarda-roupa hoje. Como que eu vou lhe dar um dinheiro hoje para pegar esse guarda-roupa quarta-feira? Eu falei, não. Eu falei, me desculpe, mas eu não consegui confiar nisso aí. Aí eu mandei, né? Quando ele ouviu o áudio, aí pessoal, ele foi tão dissimulado, esse cara, que ele me convenceu assim de que realmente ele ia me vender o guarda-roupa, porque ele chegou até me indicar onde que ele falou, olha, se o problema for o transporte, você pode ir em tal lugar.
Você vai, me passou o endereço lá, quando você chegar de manhã, tem, tem um pessoal que trabalha com fretes, tem várias caminhonetes, caminhões lá, é só você escolher um lá e ver as pessoas que vão ajudar a tirar o objeto aqui e pode vir pra cá. Aí eu falei, ó, pois eu vou nesse local de manhã, eu vou entrar em contato com você. Na hora que desenrolar lá, eu já ligo pra gente ir na sua casa, então. Pessoal, quando eu fui de manhã, eu fui no local que ele me indicou. Realmente tinha essas pessoas. Eu encontrei um senhor idoso lá. E aí expliquei. Esse senhor imediatamente ligou para 3 homens. Ele falou, não, como eu direto eu trabalho com isso, eu já tenho até meus contatos aqui. Que... falou, eles cobram R$ 50 cada um. Ele falou, meu frete é 150. E aí se você contratar, posso chamar 3 homens para ajudar? 3 homens vai dar mais 150, 300, tudo, né? Aí eu falei, pode combinar. Aí eu, na vista do motorista, eu liguei pro Valdo. Aí eu falei, Valdo, eu falei, eu tô aqui no local que você me indicou e eu já fechei aqui com o moço aqui pra gente buscar. Eu só tô te ligando pra confirmar. Eu falei, que hora, se você estiver em casa, a gente já vai agora. Podemos ir até agora. Aí ele falou assim, não, eu tô resolvendo umas coisas aqui na rua, 10 horas. 10 horas você pode vir que eu vou estar ali esperando lá em casa para te fazer a entrega do guarda-roupa. Aí eu ainda falei assim, eu falei, e o preço? É os 2.000, né? Ele falou, é os 2.000. Eu falei, combinado. Eu falei, não, eu acho que agora vai dar certo. Eu digo, daqui a pouco, então 10 horas a gente vai na sua casa. Pessoal, só voltando um pouquinho atrás, vocês acreditam que eu ainda acreditei nesse homem que à noite, olha o que eu fiz aqui em casa. A casa virou um PT com meus amigos. Eu fui no quarto lá da minha mãe, nós esvaziamos o guarda-roupa. Nós esvaziamos o guarda-roupa, tirei, botei muita coisa aqui no quarto, que a minha mãe é acumuladora. Minha mãe tem tanta coisa ali dentro daquele guarda-roupa dela, coisa que nem usa, sabe? Mas é empilhado, empilhado lá, aquele tanto de coisa, enfim. Tiramos, aí eu ainda ia arrumar uma pessoa, eu cheguei até a ligar para um rapaz para ele vir desmontar o guarda-roupa de compensado para abrir espaço, né? Eu falei, tem que desmontar para poder ter o espaço. E aí afastamos a mesa da cozinha, tirei o aquário, que num certo ponto, entre a sala e a cozinha. Então assim, a gente remexeu tudo, só que o tempo todo eu falava aqui pra minha mãe, eu falei, mãe, eu tô pagando pra ver, né? Eu tô pagando pra ver, mas escuta o que eu tô dizendo. Existe uma probabilidade aí de uns 80% dele brecar. Ele vai brecar, ele vai criar uma situação que não vai, ou ele vai querer me pedir mais dinheiro, ele vai querer fazer algum tipo de chantagem, não, porque fulano me ofereceu mais. Vamos ver o que vai acontecer, mas existe essa probabilidade de na hora que eu estiver desenrolando lá, ainda não me vender. Eu não trazer esse guarda-roupa, né? Mas enfim, pessoal, aí eu falei o motorista até me deu um cartãozinho. Ele falou, não, tu não precisa nem vir pra cá. Quando você vai pra lá, 10 horas, antes das 10 um pouco, e aí de lá tu entra em contato comigo, manda a localização. Ele tem celular com WhatsApp. Você basta mandar a localização que eu já vou com os homens lá pra fazer esse trabalho pra você. E aí de lá, isso era o quê? Isso já era 9. Não, deixa eu ver, era 8h30. Eu sei que, pessoal, foi coisa assim de 20 minutos. Eu desci, a minha tia faz dias que ela tá aqui, a tia Doraci. E a casa dela é perto desse local que eu tava. E eu desci lá pra casa dela porque eu sei que ela tá cumprindo um repouso de um tratamento dentário. Ela tá fazendo implantes. Já é a segunda vez que ela faz implante dentário. E aí extraiu dentes, enfim. Esses dias 2 dias eu fiquei levando sopinha, fazendo sopa aqui em casa e levando pra ela consumir lá na casa dela. Hoje eu fui lá agora à noite, todo dia eu vou lá visitar ela. Aí eu digo, vou dar uma passadinha pra ver a minha tia. Eu tenho mais amizade com essa minha tia do que com meu pai, por exemplo. Eu não visito meu pai, mas essa minha tia aqui, eu sou de dentro da casa dela. E aí, quando eu cheguei lá, que eu sentei, pessoal, eu tava comentando com ela o caso. Aí eu contando pra ela, eu falei, tia, bora ver se esse negócio vai desenrolar. Quando eu peguei o telefone, deixa eu dar mais olha. Quando eu olhei, tinha um áudio dele. Um áudio do Valdo. Ele falou assim,
Olha, deixa eu te falar, despacha esse teu motorista aí, tá? Eu não vou vender mais o guarda-roupa pra você, não. Eu não vou vender o guarda-roupa porque eu não vou ficar com minhas roupas jogadas aqui pro chão. Só porque você quer pegar esse guarda-roupa hoje. E eu já encontrei pessoas aqui que se dispuseram a comprar meu guarda-roupa por um valor muito maior, tá? Meu guarda-roupa não vale só R$ 2.000, não. Ele vale muito mais. E tem gente aqui disposta a pagar isso para receber no dia que eu puder entregar, tá? Então, assim, eu não quero mais vender o guarda-roupa para você, não. Aí foi quando eu falei para ele, eu falei, não, aí eu só botei assim, tudo bem. Ô, meus amigos, tive que voltar lá, despachar o homem, o motorista. Eu até mostrei, eu botei para ele ouvir, né? Botei para ele ouvir o áudio dele. Eu falei, ó, não foi culpa minha, né? Eu digo, a gente ia lá, mas ele despachou. E, chegamos aqui em casa, foi uma trabalheira, meus amigos. Botar tudo de volta dentro do guarda-roupa, as coisas da minha mãe. Depois o aquário, eu tive que esvaziar o aquário para poder mudar de lugar. Aí eu fui limpar o aquário, encher de novo de água. E depois fomos lá ver a cozinha que sujou. Ainda não tá nem totalmente, eu acabei não limpando a casa toda ainda. Mas a gente limpou o que foi possível, né? E, e aí encerrou. Mas assim, depois disso eu me senti aliviado. Eu me senti aliviado porque pelo menos, apesar do transtorno, do estresse, mas ao menos eu não perdi meu dinheiro, né? Eu não fui roubado. Meus amigos, se eu tivesse dado esse dinheiro, ia ser mais 2.000 perdido, ó. R$ 2.000 perdido. Mas eu escapei dessa. E eu vou, para concluir aqui, né, o depoimento, eu vou fazer algumas análises aqui, né? Para mim, a reação dele de muita raiva, para mim foi a prova cabal de que se tratava de um golpe, de uma tentativa de me tomar esse dinheiro. Hoje, eu conversando, ontem no caso, né, até conversando com umas pessoas próximas de mim, aqui todo mundo falou assim, olha, possivelmente ele está oferecendo esse guarda-roupa para várias pessoas aqui na cidade. Talvez quando ele fugir, ele vai fugir aí com uns 10.000 no bolso. Ele ia pegar 2.000 teu, 2.000 de fulano, 2.000 de várias pessoas, porque o anúncio estava lá na internet, né? E aí, quando essas pessoas, sempre com essa conversa, não, me dá um prazo. Pessoal, eu não caí, mas tem gente que cai. Eu já vi casos. Olha, eu tenho uma tia aqui que eu chamo ela de Gerundina, né? Faz tempo que eu não falo nela. Ela foi uma pessoa que eu encontrei ontem. E eu comentando esse caso, ela me contando que muitos anos atrás o finado marido dela, que era meu tio, perdeu um carro numa situação dessa. Diz que eu lembro desse carro que esse meu tio tinha, era a gente chamava naquele tempo, era uma Pampa, que era no mesmo formato de Saveiro, né, como se fosse a Saveiro de hoje em dia. E ele vendeu um carro para esse homem, aí disse que o cara falou assim, ó, me dê aí a chave do carro só para eu ir ali no banco sacar o dinheiro. Eu só vou sacar o dinheiro no banco jazinho, chega, é bom que eu já vou experimentando o carro aqui. E aí lá do banco, não, eu volto aqui para lhe pegar pra gente ir no cartório, fazer a transferência do documento do carro para você. Aí eu já acerto com você, a gente já acerta lá no cartório. E o meu tio confiou de dar a chave do carro para ele no banco, pegar esse dinheiro. Nunca mais apareceu, esse homem apareceu, sumiu, desapareceu com o carro. Eu já vi relatos desse tipo de coisa, de confiar. Você confiar na palavra de um estranho e, como se diz, da PT. Perda total, né? Da perda total. É muito arriscado, sabe? Muito arriscado. Ali eu percebi uma raiva. Ele ficou com muita raiva de mim porque eu não caí na lábia dele. A minha ficha caiu a tempo, né? Depois dessa e de outras experiências, eu vou tomar mais cuidado. Muito mais cuidado. Depois eu fiquei até pensando assim, que eu deveria ter desconfiado daquele objeto tão barato, né? Por que estava vendendo tão barato? Golpe, né? Golpe. Eu já vi pessoas, de verdade mesmo, que não era golpe.
Numa época que não tinha nesses grupos ainda, né? Da pessoa sair no bairro, ou oferecendo de boca mesmo. Gente, eu tô lá, eu vou me mudar, eu tô vendendo um monte de coisa. Ó, tem fogão, tem geladeira, sei lá, minha geladeira vale 800, eu tô vendendo ela por 300. Minha televisão vale 1.000, eu tô vendendo ela por 200. Eu tô vendendo baratinho para vender logo, porque eu preciso desocupar ali a casa, tem que ir embora. E tipo assim, quem foi lá e comprou e não teve nenhum problema. Não era coisa roubada, não ficou no prejuízo porque comprou, enfim. No começo eu acreditei nele, eu achei que ele estava vendendo realmente, porque ele estava com pressa. Eu pensei, ele está com pressa de vender para se livrar logo daquilo ali para ir embora, né? Mas não, meu amigo, não. É golpe mesmo, né? Eu imagino que vai ter pessoas aqui que vai entrar no cano. E assim, eu vou repensar, eu vou rever isso aí de estar querendo comprar coisa de internet, desses anúncios de grupo, porque pode ser coisa roubada, é trambiqueiro. Então, ó, vou seguir o conselho da minha amiga Júlia. Ela disse assim: compra na loja, ou então vai na empresa, né, aqui de marcenaria. Se você não quiser o da loja, você compra, você manda fazer num profissional. Que ainda tem risco da gente tomar prejuízo, mas é um risco menor, né? É mais baixo. É difícil, viu? É difícil essa terra que a gente vive. Eu fiz uma live com ciência, acho que foi ontem, não, antes de ontem, né? Domingo. Que dia foi? Não foi sábado, foi de sábado para domingo, né? Eu fiz a live com ele e eu falei muito dessa cultura do Brasil entranhada mesmo, sabe? No nosso meio de tirar proveito uns dos outros, né? A maioria da população brasileira, ela é bandida, marginal. Bicho, tu vê um cara daquele, você vê ele conversando assim, você pensa que é um cidadão de bem. Nossa, tão humildezinho, eu era casado, me separei, minha mãezinha, trabalho, sou autônomo, tentando me aplicar um golpe. Ufa, desse golpe eu escapei. Pessoal, era essa história real que eu queria contar aqui pra vocês. E fica de alerta, tá? Fica de alerta. Como se diz, muita calma nessa hora, viu? Muita calma nessa hora, porque daí pode acontecer coisas até piores, viu? Eu terminei de gravar esse depoimento e agora eu vou dormir. Eu vou me deitar ali pra me dormir e em breve eu volto aqui com mais um conteúdo para todos vocês, tá bom? Tchau, tchau aí.